Olá, pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos aqui nos estúdios da TV Aldeia, gravando esse conteúdo que vai estar chegando na sua casa. Procure fazer as devidas anotações, faça o acompanhamento das aulas. E hoje vamos estar trabalhando com a temática que fala sobre a filosofia como a filha da polis, tá? É um conteúdo de segunda série. E esse conteúdo ele é importante porque sempre está caindo com questões do Enem. Então você procura sempre estar assistindo as aulas, acompanhando, dando sequência àquilo que a gente está produzindo, tá? Então, para tanto, a gente vai usar uns slides que é de uma forma didática para você fazer o acompanhamento. E você também, que é o jovem especial, que tem as suas dificuldades, isso ajuda muito, né, na hora da elaboração do raciocínio, tá bom, pessoal? Então vamos lá compartilhar com você. Então, temos aí o conceito, tá? A filosofia, filha da polis, tá, pessoal? Esse conceito é importante porque a polis grega, ela vai nascer pelo ajuntamento e a necessidade, né, daqueles povos primitivos que habitavam aquela região que a gente conhece como Grécia. A gente não pode dizer que eles eram gregos, porque cada um tinha sua cidade. Um era administrado por uma monarquia, outros eram uma república, outros eram constituída por déspotas, por tirano, uma tirania. Então não pode se dizer que havia uma unidade, não é que nem aqui no Brasil que a gente tem os estados, né? O Acre, Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né? Que aí todo mundo está dentro de um território chamado Brasil. Então, nesse tempo ainda não existia essa divisão geográfica de país, né? Então, toda cidade existia sua autonomia política, religiosa, as suas divindades que estavam ligadas. Então, o conceito vai dizer assim, ó, quando a filosofia surge na Grécia Antiga, tá? Desse contexto que eu já expliquei, né? Se consolida nas cidades de Atenas, tá? Que é uma das cidades mais populosas e conhecidas da época. Naquela época havia se tornado centro intelectual, cultural. A filosofia vai adquirir uma característica bastante peculiar. Filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles e os sofistas vão concentrar boa parte de suas reflexões em torno das discussões antropológicas, que quer dizer em torno do próprio homem, do ponto de vista individual, normativo, social, político e existencial. Por sua ênfase nas discussões antropológicas em torno da realidade política, tá? Os atenienses e historiadores da filosofia, por exemplo, Jean-Pierre de Vernon, chegou a declarar que a filosofia é a filha da cidade, ou seja, havia uma preocupação por parte de tais pensadores em discutir o papel social e coletivo dos indivíduos, e essa preocupação era tão forte que Aristóteles chegou a definir o homem como o zoopolitikon, ou seja, o animal político, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui. A gente está dentro de um contexto onde a sociedade ela estava vivendo mudanças, e essas mudanças eram justamente voltadas para a racionalidade. Todo o conhecimento que era produzido pelos pré-socráticos, é claro que eles vinham dos fenômenos sobrenaturais, né? Então, a partir das poesias escritas por Homero e Hesíodo, que cria, por exemplo, o mundo dos deuses, a teogania, né? Que explica como é que nasceu Zeus, como é que nasceu Cronos, Hera, Gaia. Ele faz esse apanhado para tentar explicar que existe um mundo suprassensível, um mundo onde os sentidos não podem alcançar, que os deuses estão ali, que o ser humano não tem acesso a isso. Então os deuses eles dão explicação para as coisas que a gente não entende. E ao olhar para essas poesias, é claro que o conhecimento começa a surgir, os questionamentos, certo? Então até o ponto da gente poder compreender que quando Sócrates ele entra no cenário, ele vai trazer o conhecimento para dentro do homem, ele faz a divisão. Mas o objeto em si, por que então a filosofia é filha da polis,
porque em nenhuma outra civilização, nem egípcia, nem persa, nem romana, houve tanta evolução no conhecimento científico do que nessa Grécia Antiga. Porque está datado, está escrito nas poesias, está relatado pelos filósofos, como foi o desenvolvimento dessas civilizações até chegar até hoje, até o nosso momento. Então, a ciência hoje existe porque esses pensadores, eles pensaram em mudar a realidade que eles estavam vivendo. Então, para você ter consciência, ter compreensão de tudo isso. Por que que a filosofia, que o amor ao conhecimento, nasce na poli grega, é porque foi nela que começou a surgir os questionamentos, foi nela que os grandes pensadores desenvolveram as grandes teorias. Tem teoria que até hoje não tem como ser resolvidas, tem teorias que ainda pensadores tentaram cogitar e ainda são inquebráveis, são teorias fantásticas que você é desafiado a conhecer o mundo da filosofia, tá bom, pessoal? Então vamos voltar para o nosso slide, tá? E aí, prosseguindo aí o nosso slide, vamos ter um outro conceito, né? A política como filha da filosofia. Então nasce outro conceito aí, a política. Professor, o que é política? É duas junções, é a poli, que é cidade, e a ética. Então a gente vai juntar a ética na cidade. Então é uma outra coisa bem diferente, tá? Então a filosofia, ela é filha da polis, certo? Filha da cidade. Então, a filosofia agora ela gera uma outra filha, que é a política. Professor, eu odeio política, eu não gosto de política, eu não entendo política. Realmente muita gente não entende, realmente é complicado. Mas a política, ela é a ação mais bonita que um homem pode fazer numa cidade. Porque se ele conhecer o que é a ética, ele vai viver bem e feliz. É isso que Aristóteles está dizendo. É isso que ele está dizendo. O homem zoopolitikon é o animal político. Só o homem consegue viver na cidade. Quem não vive na cidade? O escravo não vive, né? Os deuses não vivem e os bárbaros. Quem é o bárbaro? É o ser que é indomável, é o ser que ele não tem capacidade de raciocinar civilidade, ele não é associado a ser um ser servil, doméstico, manso, ele é um ser bruto. Então, a política, tá? Então, a filosofia e a política têm mantido entre si ligações antigas. Platão oferece aquilo que pode ser o seu mais forte paradigma, um filósofo rei, né? É aquele que está apto a exercer uma função pública de administrar a cidade e que pode fazer, né, passar para a ordem instável do mundo sensível e na qual se encontra a cidade, imutabilidade do mundo das ideias, o mundo da verdade. Já com o filósofo alemão Karl Marx, nós encontramos um outro modelo, tá? Pois agora a verdade é a dialética do movimento do mundo material. Então, para Marx, o homem, esse homem que foi idealizado por Hegel, que é o homem fenomênico que está na história, né, que está em movimento, o espírito do homem está na sua essência, na sua linguagem, na sua cultura, Marx vai dizer que não. Ele vai desfazer toda essa construção, vai colocar a sua ideia e a partir daí vai criar uma concepção chamada comunismo até chegar no socialismo, que é o estado mais moderno e aprimorado para uma política na poli. Tá bom, pessoal? Vamos prosseguir. Então, a filosofia no Renascimento. Então, nós tivemos uma visão lá no mundo antigo, tá? Passamos esse período medieval e agora nós estamos no Renascimento, quando fecha-se o período da Idade Medieval, onde o conhecimento era atribuído à fé e à razão. Agora o Renascimento nasce a partir das críticas, por exemplo, de pensadores como Jean-Jacques Rousseau, né, como Thomas Hobbes, como John Locke, né, como Francis Bacon. Esses pensadores eles vão trazer uma nova forma de pensar a filosofia, né?
a partir da política. Então existe também um pensador muito importante que ele vai estar associado a tudo isso, é Maquiavel. Maquiavel ele vai ter uma concepção de ética na cidade diferente de Aristóteles, que Aristóteles vai construir a ética na cidade. E o príncipe vai desconstruir a ética na cidade. Ele vai dizer que nem sempre o príncipe precisa ser ético para ele poder dominar a cidade, para ele ter controle da cidade. Tá bom, pessoal? Então, para tanto, a gente vai compartilhar com você o slide, né? Então, a gente vai estar aqui no quarto tópico, a filosofia como crítica, fazendo uma das claras alusões à utopia deste Platão, até Thomas Morris, né? Tolson, Campanella. Maquiavel destaca-se também dos tratados sistemáticos da escolástica medieval e propõe estudar a sociedade pela análise dos fatos, sem perder em vãs especulação. Ao observar a história dos fatos, Maquiavel constata que o homem sempre agiram pelas formas de violência e da corrupção e construiu, né, e constrói, né, o que o homem é por natureza, é capaz do mal e do erro. As utopias, né, opõem o realismo anti-topistas, através do qual Maquiavel pretende desenvolver uma teoria voltada para a ação eficaz e imediata. Então, no caso da visão do príncipe, né, Maquiavel propõe que o príncipe use todas as forças necessárias para que se tenha o controle. Ou seja, para ele, os fins justificam os meios. Para se ter o controle de uma sociedade, então para ele, tipo assim, não importa os meios, como o tirano, como o déspota, como o rei, como o imperador, como o governador, ele usou para ter o controle da sua sociedade. Então, às vezes, pode ser uma tirania opressiva. E aí Maquiavel diz que para ele é muito bonito controlar o seu povo, não importa como, né? Há questionadores, pensadores que questionam essa frase dele, né? Ele entrou no mundo aí como algo maquiavélico, né? Quando você fala a questão maquiavélica, você atribui a isso. Tá bom, pessoal? Então, vamos pular para o nosso exercitando. E aí você vai estar visualizando essa questão, não vai dar tempo a gente questionar todas elas, mas você pode estar aplicando, pesquisando, aprimorando, tá? A gente vai deixar já ela resolvida para você estar, né, adquirindo ela e colocando no seu material de pesquisa, tá? Então a questão certa aí está marcada. O professor César vai ficar por aqui, agradeço muito a você, a atenção de vocês, acesse a plataforma Eduque e também vai lá no YouTube Web Aulas ead.ce e tem acesso a todo esse conhecimento que está lá. Muito obrigado e tchau.